Olá, está no ar o Dinheiro em Foco. Aqui você vai aprender como cuidar melhor do seu dinheiro, tomar as melhores decisões, escolher o investimento certo para você. Se você não entende nada sobre investimentos, esse programa é para você. Se você já está investindo e quer aprender mais, esse programa também é para você. Aos finais de semana, você acompanha aqui no Band News uma conversa com os melhores especialistas do mercado. E nessa semana curta, pós-carnaval, com o mercado abrindo a partir de quarta-feira à tarde, a gente viveu um momento de forte baixa, associado ao noticiário da expansão do coronavírus na Europa e essa primeira confirmação da doença aqui no Brasil, além de outros muitos casos suspeitos. As ações de empresas brasileiras negociadas nas bolsas dos Estados Unidos, lá no comecinho da semana, já estavam em queda e a situação se refletiu no mercado interno a partir da quarta-feira. Então, quarta de cinzas foi um dia de queda para o Ibovespa, confirmando esse movimento da queda dos ADRs durante o feriado de carnaval. O índice Dow Jones Brasil Titans 20 ADR, que compila o desempenho das 20 ADRs brasileiras no mercado americano, teve queda de 4,81% na segunda-feira e uma baixa de 1,99% na terça. O mercado despencou na quarta, fechando numa queda de 7% aos 105.718 pontos. Foi o pior pregão desde o chamado Wesley Day lá em maio de 2017, quando o índice desabou 8,8%, com a notícia de que o ex-presidente Michel Temer teria sido gravado pelo empresário Wesley Batista, supostamente comprando o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Vale lembrar que na quarta o dólar encerrou esse dia de alta, 1,16%, cotado a R$ 4,44, mesmo com a atuação do Banco Central ofertando 10 mil contratos de swap cambial, equivalente à venda de dólares pela autoridade monetária no mercado futuro. Na quinta, esse número dobrou para 20 mil contratos. E a gente traz esse panorama, começando por quarta-feira, que talvez tenha sido o dia mais impactante, mas na quinta e na sexta o mercado também ficou bem mexido. Então, para entender melhor esses impactos do coronavírus no mercado financeiro brasileiro, agora com mais propriedade, agora que o vírus se espalhou por outras regiões também, eu converso com o Tomás Sarkis, economista da Eleven Financial, e com o Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimento. Muito bem-vindos. Obrigado, Fabi. Prazer estar aqui. Obrigado, Fabiano. Obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês. Eu dei um panorama geral de como foi quarta-feira, porque literalmente, vamos falar o português, claro, foi um pega para capar na quarta-feira, foi assustador para muita gente. E os dias que se seguiram, quinta e sexta, também tiveram muitos balanços no mercado. Eu começo falando com o Tomás para entender um pouquinho melhor desse cenário. A gente já sabia que na quarta ia abrir mexido. Mas agora é diferente do que aquele começo do corona, quando a gente achava que ia balançar. Agora a gente sente o efeito mais real, né? Exatamente. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que na quarta-feira a gente teve meio pregão para compensar 3 dias de pregão. Abriu a 1 da tarde. Exato, né? abriu 1 da tarde, então foi o que a gente chama de meio pregão. Ou seja, todas as baixas, todos aqueles temores que todo o mercado internacional sofreu na segunda e na terça-feira e na quarta de manhã, o Ibovespa teve que compensar tudo isso da 1 da tarde até 6 da tarde. Ou seja, foi um período muito curto para, de certa forma, compensar e realizar alguns lucros. De fato, muitos investidores venderam suas posições e isso, de fato, teve um impacto muito forte, muito curto no mercado acionário brasileiro, por isso esse susto de mais de 7% na quarta-feira. O que foi prolongado no final da quinta-feira, de novo, refletindo uma expansão do número de infectados do coronavírus, alguma disseminação por países desenvolvidos, ou seja, uma expansão do alcance do vírus para fora da China, e isso gerou um temor muito grande no mercado internacional, principalmente na Itália. E em termos de contaminação, é muito visível que a China tem toda a capacidade, em termos de mão de obra, para, por exemplo, construir um hospital em 7 dias, fechar rodovias e, de fato, fronteiras, de fato, colocar as cidades em quarentena. E o temor advindo da expansão do coronavírus fora da China, justamente colocando em questão a capacidade dos outros países em controlar essas fronteiras e a disseminação do vírus da mesma forma como a China controla. Como, por exemplo, a gente tem mais de 90% dos infectados hoje na China e especificamente restritos ao município de Wuhan, que é onde foi o epicentro. Então, fora desse ciclo, ainda é bastante desprezível o número de infectados, mas apresenta trajetória bastante ascendente.
Sim. E é exatamente isso que está preocupando os mercados. E aí a gente também observa a queda das ações e das bolsas asiáticas, né? Bem em queda nessa semana. As bolsas europeias também, já que agora o vírus migrou não, mas também está na Itália e também está em outras regiões e não tem essa capacidade de contenção que a China tem. E aí, claro que reflete o mercado brasileiro. Imagino que você, como estrategista, tenha visto muita gente aflita, literalmente. A gente fala aqui para quem investe, né, quem está com os analistas ou para quem investe sozinho também, muita gente deve ter ficado bem preocupado, né, Felipe? Exatamente, Fabiana. É interessante também a gente observar que em 2019 a gente observou um crescimento muito grande no número de investidores, pessoa física, né, que começaram a investir na Bolsa, dado o cenário de juros mais baixo, dado a educação financeira, né, que tem sido implementada aqui para as pessoas, para o brasileiro. Então, esse é um momento novo, né, em que nós temos aí uma queda bastante intensa aí nos mercados ultimamente, sendo que se a gente pegar o ano de 2019, foi um ano muito bom para quem investe em ações. Então, tudo que é novo, né, acaba trazendo essa maior preocupação, mas ao mesmo tempo eu consigo ter um momento de reflexão que isso acaba sendo também um momento importante para o investidor ele se achar, se identificar, tá? Às vezes é fácil você dizer que você às vezes tem um perfil mais conservador, mais agressivo, quando tudo sobe, tudo está mil maravilhas. Eu aguento, na hora de ganhar todo mundo aguenta, Exatamente, né? Só que realmente quando acontecem eventos como esse que o investidor vai gerar aquela reflexão de parar para pensar, opa, será que eu preciso rever o meu portfólio? Eu não estou tão confortável. Então, isso acaba ajudando aí na formação de longo prazo do investidor brasileiro. Eu acho que é um momento que pede cautela, obviamente, como muita gente entrou na Bolsa do ano passado, de 18 para 19, dobrando, talvez seja a primeira grande queda, ou é a primeira grande queda para muita gente. Eu, particularmente, me assustei quando eu olhei para o meu portfólio, mas entendo que é um movimento natural, são ciclos e isso, como aconteceu o Wesley Day lá atrás e outras situações vão acontecer. É um momento que pede mais cautela de praxe, é isso? Com certeza. Quando a gente olha os retornos da Bolsa nos últimos anos, por exemplo, em 2019 a gente teve mais de 30% de alta. Quando a Bolsa cai 7% num dia, considerando que o Bovespa estava ali próximo do seu nível máximo histórico, assim, você sai de 35% menos 7%, mais ou menos 28%. Ainda é um ganho relevante que você teve em um período de 12 meses. Ou seja, juntando esse período de euforia de bolsa que a gente teve no final do ano passado, com ainda um ganho substancialmente alto, em termos ali 20 altos por cento, é uma oportunidade muito boa para o mercado em si, para investidores profissionais, realizarem esse lucro, colocarem no bolso e falarem, bom, agora eu tenho 28% de alta, estou feliz. Sim. E isso reflete, infelizmente ainda reflete muito na pessoa física que acabou de entrar, entendeu? Porque ela não realizou esse ganho ainda. Exato, porque é natural do ciclo que, conforme a gente está vendo hoje, com essa entrada muito positiva de pessoas físicas na Bolsa, elas ainda têm essa defasagem na hora de entrar na Bolsa. Então, por exemplo, uma pessoa que entra em dezembro, vê essa queda gigantesca em 7% e fala, uou, isso não é para mim. Não necessariamente é verdade. Precisa entender, como o Felipe falou, que precisa conhecer muito bem a sua tolerância a risco e ter a compreensão de que se você quer ser um investidor de bolsa de valores, você precisa pensar no longo prazo. Você não pode colocar um horizonte de um mês como regra. Assim como dezembro não vai ser essa alta, não vai ter sempre uma alta como foi em dezembro, a gente não vai ter esse período ruim conforme a gente teve no final de janeiro e fevereiro. Considerando os fundamentos da economia brasileira, é bastante visível que, com o andamento das reformas, há um crescimento da atividade econômica que deve se refletir em um aumento dos lucros das empresas, consequentemente, na alta da Bolsa de Valores. Então, no longo prazo, a gente ainda tem uma visão bastante construtiva para o Brasil, mas, obviamente, quando se trata de Bolsa, existe volatilidade, haverá quedas e o investidor precisa estar disposto a arcar com elas. Uhum. Eu acho que esse é um ponto bem importante quando a gente pensa que, eu perdi dinheiro. Na verdade, você tem o mesmo número de papéis, eles só estão valendo menos hoje. Esse é um pensamento que eu acho que tranquiliza bastante gente, de entender que, como o Tomás disse, esse movimento volta, é cíclico, né? Ele tem quedas, mas na linha do tempo ele termina em alta lá na frente. Para quem está muito aflito, Felipe, para quem realmente entrou há pouco tempo e acha que não vai bancar, qual que é a sua orientação? Faz alguma coisa, não faz nada, espera.
diversifica mais? Bem, eu sempre digo, na dúvida, não faça nada. Adoro. Tenha paciência. Eu acho que é importante, Fabiana, entender o que está causando essa queda, né? A gente fala muito no mercado de questão de risco, tá? Existem várias definições, mas para mim, assim, acho que a mais básica é imprevisibilidade. Quando você não tem a certeza sobre o que vai acontecer no futuro, você tem os mercados acabam reagindo de maneira negativa. O que nós estamos vivendo no momento é o que a gente chama de risco sistêmico, que não depende das empresas exclusivamente. É algo global, né? Pode ser uma epidemia, pode ser uma guerra, pode ser algum desastre natural. Então, isso vai tornar o investidor mais conservador. E como é muito fácil comprar e vender ativos de risco, ações, entrar e sair é muito fácil, eles optam por sair, esperar as coisas acontecerem para depois retornar. Então, para o investidor pessoa física que às vezes não consegue acompanhar essa dinâmica, né, essa alocação tática, é enxergar isso e avaliar, poxa, isso que está acontecendo agora vai influenciar muito, né, no resultado futuro das empresas que eu sou sócio hoje, que eu tenho ações? Sim, pouco, talvez. Então, fazer essa reflexão para aí sim ter a tomada de decisão. Agora, se eu consigo chegar à conclusão de que, poxa, isso vai ter um impacto bem marginal, bem pequeno, eu tenho a ciência de que isso é global, é uma causa, é um risco sistêmico, eu posso tomar isso, olhar com aquele viés de oportunidade, esperar aquelas ações que eu gosto, que agora estão com preços mais atrativos, para, na medida do possível, a gente reforçar a nossa posição. Tem uma coisa que a gente fala bastante, é que o mercado não tem medo de crise, o mercado tem medo do escuro. Exatamente. Então, nesse momento, quando se trata de coronavírus e os riscos da atividade global, está todo mundo no escuro. Ninguém sabe a extensão que o número de infectados pode atingir, quais vão ser os impactos da atividade econômica chinesa e possivelmente os impactos sobre a atividade econômica global. E isso, exatamente, esse temor que o Felipe falou, é justamente o que, nesse primeiro momento, retrai para depois, conforme os dados vão ficando mais claros, vão aparecendo, é quando o investidor decide se ele volta ou se ele fica, porque é quando a gente consegue ver de fato o impacto concreto do vírus ou de qualquer incerteza sobre a atividade econômica global sobre os ativos. Mas é muito importante que o investidor entenda que nesse momento é um momento de extrema incerteza. Então, não adianta a gente tentar segurar um tsunami com uma caneca, entendeu? A gente realmente precisa manter a calma e, na dúvida, como o Felipe falou, não fazer nada. Manter a percepção de que investimentos em ações é de longo prazo e que a gente precisa arcar com essas perdas. Bom, a gente está falando um pouquinho sobre essa primeira semana, né, pós-carnaval, semana curta, e com grande impacto do coronavírus na nossa economia, na nossa bolsa. Daqui a pouquinho eu volto com outras sugestões de investimentos, estratégia para você que sentiu esse baque pela primeira vez ou que já está no mercado há mais tempo, mas nunca tinha passado por isso e gostaria de pensar melhor sobre os seus investimentos. Eu volto em instantes. Dinheiro em Foco está de volta hoje falando sobre o panorama do mercado financeiro nesta semana pós-carnaval sacudida pela expansão do coronavírus na Europa e nesse primeiro caso confirmado aqui no Brasil. As quedas das bolsas, inclusive a brasileira, movimentaram também os indicadores de projeção do crescimento da economia nacional. O relatório Focus do Banco Central mostrou que o mercado reduziu de 2,23% para 2,20% a projeção de crescimento do PIB brasileiro em 2020. As projeções para o PIB do Brasil em 2021 e 2022 mantiveram-se inalteradas em 2,5% para cada ano. A pesquisa Focus mostrou também que o mercado projeta uma inflação menor para o país em 2020. Agora, o mercado espera que os preços medidos pelo IPCA subam 3,20%. A projeção anterior era de um IPCA de 3,22% para o fechamento de 2020. O mercado também alterou levemente a projeção para o câmbio neste ano de R$ 4,10 por dólar para R$ 4,15 por dólar. Projeções para a Selic mantiveram-se inalteradas. A Selic já está em 4,25%, a mais baixa média histórica. Então, manteve-se essa projeção para a Selic. A gente está falando de cenário, pensando no futuro, aí
o que pode ser para 2020, no primeiro bloco a gente falou no encerramento sobre justamente ainda estarmos vivendo este momento, né? Eu continuo conversando com o Tomás Sarkis, que é economista da Eleven Financial, e com o Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. A gente falava justamente sobre isso. A gente ainda está vivendo esse momento e por mais que a gente tenha cautela e na dúvida a gente não vai fazer nada, espera um pouco, a gente não é trader, né? A gente tem pensamento de longo prazo, a gente realmente não sabe aonde vai parar. Né? E claro que se afeta a economia chinesa, a grande parceira brasileira, a economia americana, afeta também o Brasil. Para quem tem já investimentos de longo prazo e está, por exemplo, só investindo em ações e sentiu o baque, daqui para frente é parar com as ações e esperar ou dá para diversificar em renda variável? Começo com o Felipe. Bom, ele vai precisar rever o portfólio dele, sem sombra de dúvida, e tentar buscar por ativos mais conservadores. Olhando exclusivamente para a renda variável, nós temos algumas alternativas. Mesmo olhando para as ações, nós temos grupos de ações que acabam sendo consideradas mais conservadoras pelo mercado, por serem empresas, digamos, mais bem consolidadas. A gente pode citar aqui tranquilamente o setor elétrico, o setor de saneamento básico. Né? Claro. Por mais que a gente tenha aí o efeito coronavírus, ninguém vai deixar de gastar energia elétrica, de lavar as mãos, enfim. Então, são empresas que, nesse período mais conturbado, elas acabam apresentando uma maior resiliência. Então, é hora de o investidor olhar para o portfólio dele, tem muita small cap, tem muita empresa volátil, vamos ponderar, ver se você já está com algum ganho expressivo, vamos tentar realocar, diversificar mais a sua carteira, apenas diminuindo, digamos, a volatilidade, mesmo mantendo o seu portfólio em ações. Uma outra alternativa também que pode ajudar acaba sendo também os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários acabam também sendo uma boa saída nesse momento de maior volatilidade, mas claro, para aquele investidor que tem um foco essencial em renda. Né? A gente sabe que muita gente compra ações com foco nos dividendos, mas nesses momentos são as empresas que vão ter a maior volatilidade, os fundos imobiliários eles acabam tendo uma movimentação um pouquinho mais contida. Ele sente menos, o fundo imobiliário balança também, mas sente menos do que as ações, por exemplo, que geram dividendos. Eu achei muito interessante esse ponto que você colocou, porque ninguém vai deixar de lavar as mãos ou acender a luz, as empresas continuam trabalhando, tá? As empresas funcionam normalmente, os trabalhadores tá tudo certo. Pode ser uma oportunidade para quem não tem tanto medo do risco ou entende que tem bastante, tem 10 anos, 20 anos pela frente, comprar essas ações agora que está com um preço muito mais interessante. Também pode ser uma alternativa, não? Bom, dois fatores que a gente precisa ter em mente. O primeiro a gente já falou, que é se o investidor está disposto a arcar com este risco de renda variável. O segundo ponto é se ele tem liquidez, ou seja, tem dinheiro em caixa disponível para fazer esses aportes adicionais. Então, assim, em um momento de incerteza como esse, as ações caíram, não faz sentido ele tirar os investimentos que ele já tem em renda fixa para entrar em renda variável agora. Entendeu? É uma coisa, seria um movimento bastante arriscado e pouco recomendado em um momento de incerteza como esse. Agora, se um investidor mais experiente vê nesse momento uma queda e considera que vai ser um grande choque e que estruturalmente a atividade econômica deve crescer e que a bolsa deve continuar valorizando, e se ele tem um caixa disponível, pode ser um momento interessante sim para compra, mas para quem ainda é iniciante no investimento em bolsa de valores, a recomendação ainda é manter o portfólio intacto. Quer dizer, se você tem uma reserva de oportunidade, além da sua reserva de emergência, que não tem nada a ver com investimento, você tem uma reserva de oportunidade e banca correr o risco, pode ser uma chance. Mas como você falou, Tomás, tirar da renda fixa, da reserva de emergência, do CDB para investir em ação, não é o recomendado. Acredito que não, porque você estaria mudando, digamos, seus objetivos. Tá? Acho que isso também ajuda bastante o investidor. Né? Eu sempre comento ali das 3 caixinhas, a de curto prazo, a de médio prazo, a de longo prazo. Então, você ficar trocando os recursos entre caixinhas, eu não vejo que seja algo interessante. Tá? Mas, pegando até um pouquinho do que o Tomás falou, eu acho que também é interessante para aquele investidor que já investe em ações, que gosta de investir, tem a visão de longo prazo, esses momentos eles acabam sendo boas oportunidades para comprar aquelas ações que o mercado considera como ações tipo premium. São aquelas empresas mega consolidadas, que todo mundo gosta, que todo mundo reconhece, mas que você sabe que você acaba pagando mais caro em termos de valuation, né, que seria o valor justo daquelas ações,
para ter as ações daquela empresa. Então, nestes momentos, você acaba conseguindo ali adquirir esses papéis, as ações dessas empresas, por um preço teoricamente mais justo. Nesse caso, você fala as ações premium, pode ser de qualquer setor da economia. Sim. Existe em todos os setores. Existem em todos os setores, né? Basta a empresa ela ser amplamente reconhecida pelo mercado, entregar resultado, independente do setor. Nós temos exemplos de empresas do tipo varejistas, farmacêuticas, empresas do setor elétrico, enfim, temos dos mais diversos setores, mas elas são reconhecidas e o investidor paga caro por elas. E nessas horas é que a gente chama aí, a gente até brinca, né? São as Black Fridays do mercado financeiro. Que gostoso, né? Aquela que você entra no home broker, ele está sempre muito mais cara do que aquelas mais básicas. Você fala, poxa, vou investir nesse valor aqui, então pode ser uma boa oportunidade. Eu queria reforçar o que ele falou sobre fundos imobiliários, que são ativos com menor volatilidade do que ações especificamente, e que nesse momento que o Brasil se encontra, é uma oportunidade muito interessante por uma série de motivos. Primeiro, quando a gente olha o PIB da construção civil no país, assim, ficou mais de 20 trimestres negativo, com um desempenho negativo interanual, e na última divulgação do PIB apresentou um crescimento. Ou seja, quando grande parte dos setores já evoluíram, o setor de construção civil ainda está em baixa. E isso, juntando ao fato da nossa Selic estar no menor nível da história, considerando a quantidade de dívidas e ativos fixos que os fundos imobiliários têm, a Selic baixa é extremamente benéfico para o setor de construção civil e, consequentemente, para os fundos imobiliários. Junta isso com menor volatilidade e rendas, digamos, mensais, dividendos e proventos mensais, se torna uma alternativa como se fosse uma ponte de ativos, digamos, menos arriscados para os mais arriscados. É uma ponte bastante interessante, os fundos imobiliários. Eu acho que tem também uma outra dúvida, né? A gente falou bastante, tem falado aqui na programação do Band News, sobre o quanto essa crise toda, desde a guerra comercial, agora com o coronavírus, afetando as commodities. Então, as ações ligadas em commodities, eu imagino que estão se chacoalhando mais nesse momento. Né? Pode ser uma alternativa para a pessoa que está querendo investir, segurar um pouco a onda nessas ações, esperar melhorar? Isso pode ser uma alternativa também? Sim, a gente acredita que empresas exportadoras ligadas a commodities, empresas do setor aéreo, que tem a influência também do dólar, a gente sabe que são empresas que vão ser impactadas. Eu evitaria, além dessas, empresas ligadas a atividades portuárias, que a gente sabe que tem na Bolsa, isso vai influenciar nas questões do comércio internacional, e também empresas de turismo, né? A gente sabe que o turismo também tende a ser um setor impactado. Então, neste momento em que a gente não sabe o que vai acontecer, é melhor esperar um pouquinho. Pode ser que essas empresas, sim, apresentem preços atrativos, porque a expectativa em relação à economia brasileira, acho que ainda segue positiva. Tá? Nós tivemos aí uma pequena redução, mas a gente não pode esquecer que com o andamento das reformas, com juros baixos, com a inflação controlada, digamos que estruturalmente, né, o Brasil ainda é um país atrativo, é esperar passar essa onda aí, né, de coisas que vem acontecendo mediante o coronavírus, ter um pouquinho de paciência e saber esperar. Tende a se estabilizar. Eu acho que essa história é bem interessante, você olhar para empresas que estão mais ligadas com o externo, então o dólar, realmente isso aí balança mais. Mas então talvez focar o olhar em empresas mais ligadas ao mercado brasileiro mesmo, empresas nacionais que estão agindo aqui, que têm solidez, que às vezes estão com aquele preço mais caro, ou o valuation é mais caro no sentido de que o valuation da empresa é maior, é mais bem reconhecido, mais bem avaliado. E aproveitar esse tipo de compra para compor o seu portfólio, né? Exato. E assim, só reforçando, eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem que ter um maior cuidado no curto prazo com esses setores, com essas empresas que eu comentei, eu acredito que com esse cenário externo se estabilizando, sabendo que a expectativa Brasil ainda continua positiva, podem ser as empresas que futuramente venham dar as melhores oportunidades. Só para a gente encerrar, o nosso tempo é bem curtinho, eu vou perguntar para o Tomás, a gente não tem previsão de quando a gente vai ter esse estabelecimento, a gente não tem como fazer o exercício de futurologia aqui. Mas para quem perdeu algum dinheiro, ou viu o valor das suas ações diminuírem muito, em quanto tempo dá para estimar que esse valor retoma se a pessoa tiver paciência de esperar para o longo prazo? Olha, quando a gente olha cenários, casos parecidos no passado, de epidemias ou pandemias, MERS, SARS, gripe suína, a gente observa um retorno das ações aos patamares anteriores ao início dos surtos, entre 6 a 12 meses após
essa epidemia. Então, existe uma queda durante a vigência da epidemia ou da pandemia, mas depois elas tendem a voltar. Não necessariamente a gente pode dizer que é o caso atualmente, por uma série de motivos. Primeiro, porque seria um exercício de futurologia. E segundo, porque o cenário hoje é diferente do passado. Primeiro, porque eu vi um termo recentemente que eu achei muito interessante, que chama de infodemia, ou seja, é uma epidemia de informação. Sim. O que isso significa? Da mesma forma que informações sobre os possíveis impactos do coronavírus são disseminados e que ajuda as pessoas a se prevenirem, ao mesmo tempo existe muita desinformação, o que torna os impactos nos mercados bastante negativos. É no que acreditar. Exato, ninguém sabe exatamente no que acreditar. Os próprios dados dos governos e um mundo extremamente interligado faz com que a queda nas ações ou nos preços dos ativos hoje seja muito maior do que seria no passado, por essa série de motivos. Então, é impossível hoje a gente prever os impactos, a duração e os efeitos do coronavírus sobre a atividade econômica global. A gente precisa sempre manter diligência e conhecimento do próprio portfólio para tomar as melhores decisões. Bom, de fato, a gente continua acompanhando as notícias. Você tem aqui no Band News noticiário diário sobre isso. O Dinheiro em Foco também traz opções para você conseguir se informar mais. Educação financeira também é uma opção, né? Também depende muito da gente querer tomar essa decisão de ser protagonista da nossa história financeira, do nosso dinheiro e dos nossos investimentos. Espero que esse programa tenha ajudado a te dar uma luz e que você fique mais calmo a partir de agora. Eu conversei com o Tomás Sarkis, economista da Eleven Financial, e com o Felipe Vilegas, que é estrategista da Genial Investimentos. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado, Fabi. Foi um prazer. Foi um prazer estar com vocês. Semana que vem tem mais Dinheiro em Foco com outras informações importantes para você cuidar melhor do seu dinheiro. Eu te espero. Tchau.